Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do 30Cast, os seus 30 minutos semanais de conteúdo novo. Hoje estou aqui com meu amigo Juan. Opa! Aqui, sempre um prazer tê-lo aqui ao meu lado para esses episódios do 30Cast. E o prazer é maior ainda de contar com o Marinho hoje aqui, uma presença especial para falar aqui sobre a experiência dele no novo. Tudo bem, Marinho? Tudo jóia, cara. Só piazada aqui na mesa hoje, isso é bacana. Uns mais jovens, outros mais tempo jovem, mas estamos juntos. Isso que importa. Marinho, pro pessoal lá que tá nos assistindo te conhecer, nos conte, quem é o Marinho? Cara, o Marinho é o filho mais novo de uma família de 8 irmãos, de um pai pedreiro, mãe costureira, família simples, que recebeu muito da comunidade que eu estive presente, da sociedade. Eu acho que hoje está na hora de eu retribuir um pouco daquilo que eu ganhei. Estudei em escola pública, a minha faculdade foi eu que paguei, atrasei também, usei o crédito educativo, mas consegui me formar. E daí depois, graças a Deus, a sociedade me deu muitas oportunidades, né? Fiz parte da associação comercial, OAB. Então você é advogado, se formou em Direito? Me formei em Direito, com especialização em Direito Empresarial, especialização em Gestão Pública e Liderança Política pelo Renova BR. Legal. E hoje estou no programa de Liderança Pública do RAPS também. E o meu mestrado é na área de Direito Constitucional, que é inclusive a disciplina que eu leciono, é a disciplina de Organização do Estado. Se o Estado é organizado, né? Esse é um bom ponto, né? E você é de onde? De qual cidade? Cara, eu nasci em Cascavel. Mas de Cascavel fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, voltei para Curitiba, depois eu fui para Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu vou falar rápido porque senão não dá tempo das 3 horas de podcast. Depois eu fui para Santo Antônio da Platina. Nossa. E Curitiba e depois São José dos Pinhais. E eu cheguei em São José dos Pinhais com 12 anos, quer dizer, com tudo isso daí que eu passei. Eu fiz em 12 anos e daí depois só São José até agora. Só em São José. E hoje você lá é advogado, professor, isso que... Ah, tá. É que é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. É bom, o cara vai em várias áreas já. Aí eu sou... Meu escritório é em São José dos Pinhais. Dou aula numa instituição de ensino extremamente conhecida aí do estado do Paraná, reconhecida também. E sou o coordenador do curso de Direito também em São José dos Pinhais. Então a gente acabou concentrando. E acabei esquecendo também que em 2020 eu saí como candidato a prefeito em São José dos Pinhais pelo Partido Novo. Muito legal. Pô, com certeza vai ter uma experiência aqui para nos passar muito boa. Caramba. E o que te trouxe, o que te trouxe pro Novo na política, quando você teve todas essas formas de trabalhos? O que você olhou, tipo, putz, esse aqui é um partido realmente que vai pra frente? Cara, uma pergunta muito boa pelo seguinte. Antes de eu ter uma filiação partidária, eu fui secretário de Administração e Recursos Humanos de São José dos Pinhais, então era responsável por conduzir aí a política de vínculo de 7 mil servidores. Caramba. E além de administrar passo e outras atividades dentro da Secretaria de Administração, e fui procurador-geral do município. Então, ou seja, eu conheci o sistema por dentro, né? E conhecendo o sistema por dentro, você fica muito preocupado com o futuro que nós temos enquanto nação, enquanto estado, enquanto município. E tudo que eu pensava em política, eu vi no Novo. Conhecimento técnico, a necessidade de conhecimento técnico para você ocupar algum cargo, a questão de não utilização de dinheiro público, a questão de não perpetuação do poder. Então eu comecei a verificar que esse era o partido, e foi o primeiro partido que eu me filiei. Então foi aí que eu fui pro Novo, a convite do Biratã, que na época era presidente do diretório estadual, e do professor Carlos, que também mais tarde foi candidato vereador primeiro em Curitiba, vereador. E depois foi para deputado federal por Curitiba também, e foi aí que eu conheci o Novo. Até uma curiosidade, o professor Carlos aí também foi a minha porta de entrada pro partido. Eu acabei tendo contato com ele lá e comecei a conhecer mais o Novo, ficar mais perto, e daí depois ali com a Amália que eu me filiei,
mais. Mas é interessante, assim, o que você vê um diferencial, antes até de a gente chegar na campanha em si, na experiência, mas o que pra você é, assim, o diferencial? Olha pro novo, o que você diria que ele é diferente? Tudo no novo é diferente, né, cara? Se você for pegar, assim, a política tradicional e você for comparar com o Partido Novo, você vai verificar que tudo é diferente. Já desde a sua estrutura, onde não existe essa confusão entre político e gestor, né? O político é político, o gestor é gestor, e isso dá uma tranquilidade, primeiro, para quem é filiado, de que a ideia efetiva, a ideologia do partido está sendo levada à frente, então isso é muito importante. O segundo detalhe é a preocupação mesmo com a diminuição do custo da máquina pública, ou seja, você ter um Estado, eu não falo um Estado não presente, né? Todo mundo tem mania de falar que o novo busca um Estado mínimo. Não, o novo não busca um Estado mínimo, no meu entendimento. Ele busca um Estado cooperativo, né? Onde o Estado trabalha, mas junto com a iniciativa privada, aproveitando a expertise da iniciativa privada. Então, te deixa em paz, né? Ele te deixa em paz e ele trabalha assim, aquilo que ele não pode se envolver e que ele não tem a expertise dele se envolver, ele deixa para que a iniciativa privada tome frente. Ele deve ficar somente como regulador das atividades, né, e do atendimento, e ele se concentra naquilo efetivamente que é a necessidade da população, que é a segurança, a educação e a saúde. Outro detalhe que me chama a atenção é o processo seletivo, né? Eu, quando fui candidato a prefeito pelo Novo, eu me lembro muito bem que foi um processo seletivo extremamente pesado, necessário para a função que você estava se propondo a desempenhar, e 471 inscritos, somente 30 foram aprovados no Brasil, né? Então, no estado do Paraná, de outras cidades que teriam a possibilidade de indicação ou de participação e participaram do processo seletivo, somente eu por São José dos Pinhais e o João Guilherme por Curitiba, né? E você sentar numa mesa, num treinamento, e você olhar do lado e ver que ali está as maiores cidades do Brasil, como por exemplo Manaus, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, Joinville, Florianópolis e tantas outras cidades, daí você vê assim e fala, cara, isso daqui é em razão da qualidade das pessoas e também da possibilidade de participação, independente se você é uma cidade pequena ou se você é uma cidade grande, uma capital, né? Muito legal. E aí na campanha, né, eu acredito assim que hoje você é pré-candidato para o deputado federal, é um cargo no legislativo, mas no executivo, como que é fazer uma campanha, como é ser um candidato a prefeito e como é fazer isso pelo Novo? O Novo, ele tem assim, até essa dificuldade do processo seletivo, cara, porque o Novo entende que para você estar à frente de uma cidade é da mesma condição se você estivesse à frente ou como CEO de uma grande empresa, né? Você tem como eu falei, São José dos Pinhais, 7 mil servidores, então imagine você ter uma empresa, comandar uma empresa com 7 mil funcionários, onde existem as necessidades na parte de educação, na parte de saúde, na parte de segurança, assistência social, cultura, meio ambiente. Então, ou seja, você tem que ter uma visão de gestor, né? E muitas vezes a gente não percebe isso na forma tradicional de eleição ou de política para ocupar esses cargos. A pessoa não tem competência, não tem conhecimento e, no meu entendimento ainda, aquilo que forçava esse gestor a ter cuidado na dinâmica da condução do município, que era a lei de improbidade administrativa, ainda ela foi flexibilizada o ano passado por esses políticos que estão aí. Então, ou seja, aquela lei que forçava o gestor a ter cuidado na hora de estar à frente do município, hoje ela é flexibilizada. Hoje eu acredito que ele já não precisa mais ter tanto cuidado assim. Então, é muito complicado e muito diferente, né? A diferença grande do Poder Executivo do Poder Legislativo é que numa campanha de Poder Executivo você tem que conhecer todas as áreas e você tem que ter propostas para todas as áreas. No Poder Legislativo já não. Você tem que ter análise e propostas em áreas específicas dentro daquilo que você acha que você vai contribuir para o Estado, para o município e também para o governo. Como, por exemplo, eu tenho lá as minhas áreas de atuação e a minha principal área é a área de adoção de criança, que eu acho que precisa ter uma visibilidade maior do que nós temos hoje. Você também participa de uma ONG nesse sentido, não participa? Cara, eu trabalho com o tema adoção há
aproximadamente 17 anos, né? As minhas filhas vieram por adoção. Então, por isso que eu falo que eu tenho uma dívida muito grande com a sociedade em si. Foi porque os meus clientes vieram em razão da cidade que eu participo ou das cidades que eu acabo frequentando. O meu crescimento profissional veio disso. A minha profissão está ligada a formar pessoas com valores para essa sociedade. E a minha família foi composta também vindo dessa sociedade. Ou seja, as minhas 2 filhas vieram por adoção. Há 14 anos eu fundei uma organização social, uma ONG, vamos falar assim, que trabalha o tema adoção, que é um grupo de estudo e apoio à adoção em São José dos Pinhais, extremamente conhecida e atuante em São José, com força muito grande no estado do Paraná. Fizemos o primeiro e segundo encontro paranaense de apoio à adoção e também com uma representatividade muito grande no contexto nacional, né? Fiz parte da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, representando o sul do país, participei de vários encontros nacionais, então a gente tem um diálogo muito bacana. E por que eu falo que a minha principal bandeira é a adoção? Porque assim, uma das coisas que a gente tem que pensar é naquelas pessoas que não têm visibilidade, né? E as crianças que estão institucionalizadas são aquelas crianças que, primeiro, elas não têm visibilidade, como também elas não têm voz, porque não tem ninguém que represente elas. Então tem que ter voz aqui fora dessas instituições para colocar, primeiro, em visibilidade esse tema, discutir o porquê tanto tempo essas crianças ficam institucionalizadas, discutir a falta de estrutura do Estado e aí mais especificamente do Poder Judiciário e também a desestruturação de família que leva essas crianças a serem institucionalizadas, né? Então você vê que passa por tudo, passa por todas as necessidades de um Estado. Então por que elas estão desestruturadas essas famílias? Ausência do Estado. Por que existe uma demora na restituição dessas crianças para a família de origem, para a família biológica delas ou para colocação em adoção? Ausência de Estado. Por que essas crianças ficam tanto tempo institucionalizadas? Ausência do Estado. Então isso são tudo ausências de políticas públicas necessárias para atendimento dessas famílias e dessas pessoas ou desse grupo de pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. E como que tudo isso, que é um lindo projeto, um projeto muito nobre, até deixo meus parabéns aqui para você, porque há tanto tempo, né, fazendo isso e ganhando essa relevância ali nacionalmente, dá para ver que é um projeto sério e que está buscando realmente esse impacto. E como isso você vê e você busca trazer junto com os princípios do partido? Como que essa tua bandeira ela vai se juntar a esses princípios? Bom, veja bem, primeiro, se nós temos esse grupo de pessoas que está abandonada por parte do Estado, pode ser em razão de uma falta de fiscalização por parte dos entes que compõem a federação, os competentes, e essa falta de fiscalização é desvio de finalidade, corrupção, faz com que aqueles valores que poderiam ser destinados à criação de políticas públicas para atender essa parte da população não está chegando. Né? Um outro detalhe, quando nós falamos também na possibilidade da educação, principalmente, o Dávila fala muito disso, né? Da educação do ensino médio profissionalizante, nós temos que pensar o seguinte: crianças que estão institucionalizadas, que elas aos 18 anos obrigatoriamente têm que sair dessa instituição de acolhimento, elas têm que sair, elas vão para onde? Se elas não tiverem um respaldo, uma possibilidade delas se profissionalizarem, o tempo ainda que elas estão institucionalizadas ou logo após que elas saiam, para que elas tenham um mercado de trabalho para colocar comida na mesa, elas vão para 2 caminhos, que é o que demonstra ultimamente as pesquisas que a gente fez. Ou é para prostituição as meninas, ou vai para drogatização os meninos. Então, ou seja, aí também existe uma grande bandeira que o Novo defende e que vai atender essa parte da população. E a terceira situação, que é a parte de empreendedorismo. Quando a gente fala em empreendedorismo, uma bandeira muito defendida por todos os candidatos do Novo, não somente aqui do estado do Paraná, mas do Brasil inteiro, a gente fala em empreendedorismo com geração de empregos. A partir do momento que nós tenhamos um estado mais fácil, mais transparente, mais aberto, onde você pode empreender com uma carga tributária de fácil compreensão, você gera a possibilidade de transformar as pessoas como empreendedoras. Quando a gente fala empreendedor, nós estamos falando daquele rapaz do carrinho que vai buscar recicláveis
na rua. Ele é um empreendedor. Com uma facilidade de empreender, ele vai conseguir o quê? Ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro, ele vai colocar comida na sua mesa, na sua casa. Talvez vai conseguir comprar aquele botijão de gás que está tão alto. Ele vai conseguir também levar uma condição de educação melhor para o seu filho. Ou seja, ele estrutura a família. Estruturando a família, nós vamos diminuir o número de crianças institucionalizadas que sofrem muitas vezes a ameaça do abandono. Então vai estruturar as famílias e vai diminuir o número de crianças institucionalizadas. Então você veja, eu estou trazendo uma visão geral desse tema que tem um impacto muito grande na sociedade, que é defendido muito bem pelo Partido Novo. E é legal ver nesse ponto, porque geralmente é comentado que o Novo só pensa em empresário, o Novo só pensa no grande empresário que quer dar dinheiro para os mais ricos e tal. Exato. E aqui a gente vê com o Marinho, com essa proposta, com o que ele tem feito e com aquilo que ele tem de proposta, que o Novo é isso. O Novo é um impacto social. O Novo não é pensado para um setor, uma parcela da sociedade. Quer fazer um ambiente fértil para todos e aquela ideia de quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Exato, e é pensar no todo. O liberalismo, ele não fica pensando só em dinheiro, em economia. Ele tem um impacto em várias áreas quando aplicado de maneira correta, buscando eficiência ou buscando meios de dar a autonomia, né, e deixar o cidadão máximo naquela situação para fazer o empreendedorismo. Muito legal ver isso. Não, é muito interessante porque muita gente critica o Novo em razão de que o Novo não nos seus quadros não compõe todas as parcelas da sociedade. E compõe sim. Eu sou negro e eu faço parte do Novo. Se você for falar da participação da mulher na política, nenhum partido, e vou pegar aqui no Paraná e vou pegar mais especificamente em Curitiba, né? Nós temos uma média aí de 35%, 36% do Novo no Brasil, vamos trazer Brasil, de participação da mulher. Ou seja, a representatividade da mulher dentro do Partido Novo como mandatária é muito maior do que a média de 16% dos outros partidos, né? E nós temos todas as representações dentro do Novo, inclusive aquelas pessoas que vieram em condição mais simples, de famílias mais simples, como é o meu caso, né? Se hoje eu estou como pré-candidato a deputado federal pelo Novo, foi porque o Novo acreditou em mim e eu cresci não por cotas dentro do Novo. Eu cresci porque o Marinho ocupou espaço. E eu consegui esse espaço não é porque eu sou negro. Eu consegui esse espaço não é porque eu sou pobre. Eu consegui esses espaços porque eu sou preparado e estou sendo preparado pelo partido para que eu consiga ter visibilidade, sair como candidato, e eu tenho certeza que nós ganhando, nós também vamos fazer diferença no Congresso Nacional. Pela nossa experiência e por tudo aquilo que nós sabemos. Não somente por uma cor e não somente por uma condição social. É a prática, né? É a prática sendo aplicada e sendo feita, não só um discurso que fica só na retórica e que na prática não muda nada. Bem interessante, porque a gente tem várias... Tá bem compartilhado, mas não é, por exemplo, um token, como os americanos falam. Os negros não são só o token. A gente vive no dia a dia. A gente tá lutando por todos os indivíduos. Não importa a cor, o sexo, enfim, orientação sexual, mas tá lutando por todo mundo. Queremos um Brasil melhor para todo mundo. E outra coisa, o Novo está preocupado para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Sim. As pessoas que estão passando fome. Se você estiver fazendo um olhar desse, não interessa se ela é preta, não interessa se ela é branca, não interessa se ela é amarela. Interessa que ela é pobre. Se ela tiver condição lá embaixo, em ela sobreviver, conseguir trabalhar, conseguir estudar, ter segurança, que é essas grandes bandeiras do Novo, ela vai ter diferença, ela vai conseguir os espaços dela dentro da sociedade. E você dando possibilidade, como eu falei, no empreendedorismo, com facilidade das pessoas estarem no mercado, elas vão fazer diferença. Sem você ter que fazer aquela ajuda ou aquele populismo como os outros partidos, principalmente de esquerda, têm mania de trabalhar. Nós não queremos somente ajudar a pessoa e fazer com que ela fique escrava dessa ajuda. Nós queremos dar oportunidade para que elas cresçam e apareçam. Aquele gerencialismo de miséria, né? Com certeza, com certeza. Coisa que a gente não abomina até o osso. E essa situação da adoção e das crianças que estão em abrigo, ela é o quê? Nada mais é do que simplesmente um status
dessa sociedade que nós temos. E é por isso que a gente quer levantar essa bandeira. Por quê? Porque nós fazendo essa situação com as crianças que estão em abrigo, quando a gente fala institucionalizadas, estão em abrigo, é isso que nós queremos fazer para essas crianças, é isso que nós queremos fazer para aquele pessoal que está sem representatividade do Estado, os bairros mais distantes, como tantas outras necessidades que o país tem. E, Marinho, você falou aqui, né? A gente até fez o comentário em cima dessa amplitude do que o liberalismo pode chegar para fazer a mudança e ter um impacto social. Mas eu fiquei curioso de uma coisa sobre você, na tua experiência como candidato à prefeitura, um cargo do executivo. Como é conciliar tantos interesses diferentes dentro de uma cidade que tem posições diferentes e você ter ali que fazer esse projeto de campanha e como que você chegava nas pessoas para mostrar isso que a gente está falando aqui, que o impacto social pode vir dessas vezes palavras difíceis que a gente fala, estado mínimo, fundão eleitoral, não tem dinheiro. Como que foi sentir na pele isso? Bom, essa pergunta vale umas 15 respostas aí, né? Primeiro que é o seguinte, a dificuldade que você tem de você fazer política hoje nesse sistema existente, o Novo tem uma pegada, que é a seguinte situação: a gente não se compromete, a gente não faz conchavo. A gente não promete nada de, não, venha comigo que você vai ter uma secretaria. Não, a gente sempre fez uma campanha no sentido de que era uma nova política, uma nova perspectiva, que a gente não tinha vinculações e não estava prometendo nada para ninguém. A única coisa que a gente prometia é de fazer uma revolução na cidade na qual a gente estaria inserido, como o Adriano está fazendo em Joinville, como o Zema está fazendo em Minas Gerais enquanto governador do estado. Esse é o primeiro detalhe, né? Isso como que soava? Soava muito bem, principalmente dentro dos servidores públicos, que estavam cansados de muitas vezes, e isso eu presenciei, servidor público com mestrado, doutorado dentro da área que ele estava e da função que ele estava desempenhando, tendo como chefe uma pessoa que não tinha o mínimo conhecimento e vinha do comércio, e nada contra o comércio, mas falando que não tem relação de expertise nenhuma com aquela atividade. Então, para o servidor público sempre caiu muito bem. Outra situação: se você vai ter cargos de gestão, você tem que colocar pessoas com capacidade e competência e com conhecimento. Então, nada melhor do que um processo seletivo para você contratar essas pessoas ou para você colocar essas pessoas em funções da mesma forma que é numa empresa privada. Isso dá certo? Adriano está provando em Joinville que dá. Outra situação: como chegar próximo das pessoas, né? Você chega próximo das pessoas em razão da tua história, né? Quando você quebra essa visão errada que as pessoas tentaram aplicar ao Partido Novo, até como uma forma de evitar que ele participe, que ele mude o sistema político, né? Uma forma, uma pecha, às vezes colocada de uma forma para atacar mesmo. As pessoas entendem o nosso discurso. Até porque, como eu falei, a partir do momento em que o Novo tem nos seus quadros pessoas que vieram da comunidade, nós sabemos falar o linguajar da comunidade. Por quê? Porque nós somos da comunidade. Então é assim, você falar e criar uma esperança diferente para as pessoas, de que você pode fazer uma política diferente, de que você vai atender as necessidades básicas dela, que elas vão ter espaço dentro de qualquer administração, faz com que as pessoas acreditem novamente na política. E acreditando, elas votam no Novo. Esse negócio de, não, porque o Novo fala muito difícil. Ele não fala difícil, ele fala a linguagem do coração das pessoas. É difícil para quem tem segundas intenções, para quem quer corrupção, para quem quer desvio de finalidade. Para essas pessoas, o linguajar do Novo é difícil, sim. Por quê? Porque elas não se adaptam e elas não estão inseridas nesse contexto. Não querem ver, né? Não, claro que não. Ou quando desmerece. Eu lembro do Boulos indo num podcast falando, que o discurso de não pegar dinheiro público é fácil. Não é fácil. Extremamente complicado. Trabalhar sem o dinheiro público, só no princípio, mas é o que nos move. Não, e tem um detalhe, Juan, extremamente interessante. Mas como que a gente vai... Como que consegue fazer uma campanha sem dinheiro? É só você ter projeto. Se você tem projeto bom para a comunidade de atendimento, se você conseguir repassar esse projeto para as outras pessoas, elas não vão comprar o projeto, elas vão apoiar o projeto e vão se sentir parte integrante, né? Agora, é muito fácil você fazer uma campanha
sem você ter dinheiro público, gastando 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para você fazer uma campanha, sem cuidado aonde que você vai gastar esse dinheiro, sem precisar prestar contas muitas vezes desse dinheiro que está chegando. Enquanto isso, a gente está fazendo o quê? A gente tem que buscar da sociedade apoio a esse projeto e depois você tem que prestar contas desse projeto. Aí é difícil, né? Mas aí que faz a diferença, sim. E lá em São José, né, que é a cidade que você tem atuado bastante, foi o candidato, você tem feito assim alguma coisa depois da campanha para analisar, continuar essa ideia de fiscalização, continuar a levar aquilo da campanha que você trouxe? Você faz ainda alguma coisa? O que aconteceu é o seguinte, acabou a eleição, infelizmente não fomos os vencedores, mas fizemos uma baita de uma campanha, gastando 42 mil reais. Nós conseguimos chegar a 4 mil votos, atingimos todos os bairros e colônias de São José dos Pinhais, fizemos voto em 95% das sessões eleitorais. E vários bairros e colônias eu não consegui chegar, porque nós tivemos pouco tempo e com uma equipe de campanha formada por 3 pessoas. Então, ou seja, nós fizemos um grande trabalho. Os princípios chegaram. E outro detalhe interessante é o seguinte, eu li todos os planos de governo. E como eu fiz parte da administração pública, eu conhecia por dentro a administração pública, eu sabia o que pegava e o que não poderia ser feito. E o que aconteceu? Eu falei, cara, acabou a eleição. Eu falei, nós vamos ficar quietos e fazer como os outros candidatos que voltam só 3 ou 4 anos depois, muitas vezes abraçado entre eles. Eu falei, não, nós vamos acompanhar. E aí nós montamos o que hoje nós chamamos de uma revista chamada Debate Pronto, eu e o Schumacher, que é um amigo meu da FAI, da faculdade, que também é cientista político, é advogado e cientista político, montamos uma revista eletrônica onde a gente começou a acompanhar a gestão, verificando as políticas públicas aplicadas em São José dos Pinhais, num primeiro momento, depois nós fomos para o Estado, depois nós fomos para o governo federal, aonde a gente traz para debate o que está sendo feito e tenta transmitir isso para a comunidade num linguajar mais de uma facilidade de compreensão. Isso está sendo bacana? Tá. Nesse RAPS, que é a rede de apoio política pela sustentabilidade, na entrevista que eu fiz quando eu fui selecionado, o cara me falou bem assim, Marinho, você já ouviu falar em gabinete sombra existente na Inglaterra? Eu falei, não. Ele falou, cara, é isso que vocês fazem. De acompanhar a gestão, verificar o que está sendo aplicado e se aquilo ali é bom ou não para a sociedade. Ele falou, então é isso. Se todas as cidades tivessem isso, facilitaria muito, né, a vida do gestor e a vida da comunidade, infelizmente não tem. Isso é ser novo, né? Isso é ser novo, porque quando você é pautado em princípio, você consegue fazer isso independente de pensar em campanha ou não, porque é aquilo que te move, não é a campanha, não é você ter o poder de ser prefeito, o poder de ser deputado, mas é o poder de você mudar a realidade por princípio, a realidade por exemplo, e é bem isso que ele faz para... E tem um detalhe interessante, você falou em princípio, eu sou cristão, né? Então eu tenho toda uma relação com relação à igreja, que eu gosto muito disso e valorizo isso. E um dos detalhes é o seguinte, as pessoas falam, não, mas eu não gosto de política, não vou participar de política. Política, gente, se você não assume aquela, ou como diz um amigo meu, se você não coloca, desculpe a palavra, a bunda naquela cadeira, alguém vai colocar no seu lugar. E talvez a pessoa que coloque não tenha os mesmos princípios que você. Então, ou seja, pessoas do bem, pessoas que querem uma política diferente, têm que ocupar esses espaços. Pessoas que estão vinculadas à igreja, aos princípios bíblicos, têm que ocupar esses espaços, porque se não ocuparem, outras pessoas ocuparão e provavelmente não farão da mesma forma que as pessoas do bem fariam, né? Nossa, a conversa tá muito boa mesmo. Foi maravilhoso. Mas agora a gente vai pro jogo rápido. Pinga fogo, Medo disso, hein, cara? Porque você pode me devolver aquele dia que você teve no Debate Pronto. Então, perguntas rápidas, respostas rápidas e já partimos pra reta final. Um livro que te inspira? A Bíblia. Um esporte? Correr, adoro correr. Um político que te inspira, vivo ou morto? Eu vou falar um atual, Felipe Dávila. Uma pessoa que te inspira? Jesus. Uma comida? Todas que eu faço. Sou bom nisso, cara. Uma comida que você faz? Cara, tem um monte, né? Mas o que eu gosto mesmo de fazer, risoto, eu gosto muito. Um filme?
Filme? Não sou muito ligado nessa situação de assistir. Eu não consigo parar pra assistir TV, né, cara? Mas um filme. Boa pergunta, deixa eu pensar aqui. Fique tranquilo, porque eu também, se eu tivesse essa pergunta, eu ia ficar bem pensando, porque eu também não consigo parar pra assistir. Não tem. Não tem. Então... Não, mas tem um filme sim, que eu acho que é interessante, que tem uma relação com a bandeira que eu defendo, né? É Pinóquio. E todo mundo fala por quê? É aquela relação da mentira da verdade, mas principalmente a figura de uma adoção por parte do pai para um filho que não representa ele. É uma pessoa diferente, uma pessoa que tem as suas diversidades, é uma pessoa com deficiência, se for analisar assim, e é bem o Brasil que nós temos. É um Brasil formado por pessoas diferentes, com necessidades diferentes, e que muitas vezes são poucos que têm o coração aberto para adotar essas crianças, né? Quando a gente fala em adoção, a gente fala em adoção de pet, a gente fala em adoção dos filhos biológicos, nós falamos em adoção de crianças, mas também nós falamos em adoção de amigos, de esposa, de namorada, e que muitas vezes as pessoas relegam isso para outra realidade ou não dão a tão importância que ela merece, né? Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Resk. Estamos aqui mais um dia por ter terminado agora mais um. E muito obrigado, Marinho. Muito construtivo o papo. E obrigado a todos que estão nos assistindo. Por favor, acompanhe o Marinho. Marinho, quais suas redes sociais? Bacana. No Instagram, marinhosilva.oficial, e no Facebook, Marinho Silva. E a nossa revista eletrônica, que é @ independente se é Instagram ou Facebook, @o Debate Pronto. Muito bom. E então, pedir pro pessoal sempre ficar ligado lá nas redes sociais, porque sempre vamos lá ter novidades e os novos episódios semanalmente, e que vocês com certeza vão gostar do conteúdo que tá por vir aí. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Até.